Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Vou analisar aqui os balanços da Oi SA em recuperação judicial. Antes disso, um recadinho aqui. Deem uma olhada no meu blog, o link está aí na tela e na descrição do vídeo. Sobre a minha experiência profissional, está aí na tela. Se quiserem parar o vídeo para ler, está aí. E último recadinho importante. Os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa para fins de ciência sobre a situação patrimonial e financeira. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então vamos analisar aí a Oi em recuperação judicial. Os tickers na B3 são OIBR3 e OIBR4. A IPO foi feita há muitos anos. E é o seguinte, eu havia feito um vídeo anteriormente, mas apaguei porque a quantidade de ações iniciais que usei no vídeo estava errada. Eu havia cometido um erro na quantidade inicial de ações. Além disso, fiz uma outra abordagem agora neste vídeo aqui para o aumento de capital previsto no plano de recuperação judicial, que vocês vão ver aí mais para baixo, adiante que eu vou falar, tá? O foco desse vídeo está nas projeções futuras do plano de recuperação judicial, que está aqui, tá? Que eu peguei no site da Oi, os links estão aí na descrição do vídeo, né? O passado da Oi será pouco analisado aqui neste vídeo, porque no momento que interessa é o que pode acontecer no futuro. É importante saber que a Oi está na segunda recuperação judicial, sendo que a primeira ocorreu em 2016. Ainda teve um termo aditivo para a primeira recuperação judicial, então tem gente que considera que é uma terceira recuperação judicial por causa do termo aditivo. Mas se for olhar os documentos, é uma segunda recuperação judicial, sendo que uma teve um termo aditivo, né? É importante saber um pouco disso, porque o histórico não é nada agradável ao acionista minoritário. Então, aqui o gráfico desde 2015 da ação ordinária da OIBR3, atualmente está a 88 centavos. A OIBR4, que ela vale um pouco mais do que a OIBR3, também desabou aqui ao longo de 2015 até hoje. E após o anúncio do plano de recuperação judicial, a OIBR3, que o gráfico está aqui, saiu de 62 centavos, chegou a quase 1,50, quase 1,60 e agora está 88 centavos aí no dia 8 de março de 2024. Né? O histórico do Grupo Oi, brevemente aqui, né, ela surgiu a partir da privatização das empresas do sistema Telebrás, que era uma empresa estatal, inicialmente prestando serviço de telefonia de longa distância intrarregional na região 2. Né? E as operações da Oi Móvel tiveram início em setembro de 2004. Ainda no início dos anos 2000, em linha com a ampliação da gama de serviços prestados, a empresa comprou um sistema de cabos de fibra ótica submarinos. E esses famosos cabos de fibra ótica da Oi, que são muito falados por aí nas redes sociais, Twitter, etc., o pessoal põe maior fé nisso aí, mas veja que ela tem esses cabos desde o ano 2000 e até hoje as ações só caíram, né? Então, para mim não quer dizer nada, porque ela não rentabilizou isso aí, né? Então, em 2016, a Oi ajuizou o primeiro pedido de recuperação judicial. Em 2020, teve um aditivo ao plano de recuperação judicial. Ela saiu da recuperação judicial e depois entrou de novo, em 1º de março de 2023, ela anunciou a nova recuperação judicial aí. Ele foi apresentado em 19 de maio de 2023 e parece que o plano foi apresentado aí de novo, né, o aditivo, né? Ele foi protocolado em 6 de fevereiro de 2024, né? Bom, aqui, brevemente aqui, né, só para pegar as demonstrações do resultado do ano de 2023, que foram divulgados até agora, é um histórico de queda de receita. A gente vê aqui a receita de 1 bi passa para 996, né? Prejuízos mensais aqui enormes, né? Mais de 1 bi de prejuízo em alguns meses, né? Quer dizer, a situação está muito feia, né? E o balanço patrimonial mostra que o patrimônio líquido, vamos direto no patrimônio líquido, né? Porque negativo em 26 bi e 800 milhões, quer dizer, um histórico de perdas aí aos acionistas, né? Isso em setembro de 2023. Aqui a quantidade de ações, né? E o foco vai ser a análise a partir das projeções que foram divulgadas no plano de recuperação judicial. Eu coloquei aqui alguns recortes, né, que tem opções para os credores
fazerem aí o pagamento da dívida e converterem a dívida em ações. O foco vai estar nisso aqui, ó. Depois que eles fizerem a conversão de dívidas em ações, os acionistas atuais representarão 20% do capital depois da reestruturação, né? Então, o que acontece? Se os acionistas atuais representariam 20%, os outros, os credores que converterem dívida em ações, vão representar 80%, como o plano prevê em algum lugar aqui, nessa cláusula aqui, ó, de forma que represente até 80% do capital social da Oi. Então, eu vou fazer os cálculos aqui com base nesses números. Veja aqui que tem as projeções feitas pela EY, que é a Ernst Young, né, a empresa que fez as projeções. Eu vou fazer análise para o futuro baseada no plano de recuperação judicial de 6 de fevereiro de 2024. Né? Eu considerei que os acionistas atuais representariam 20% do novo total de ações, conforme plano. Os credores iriam representar 80% do novo total de ações. O preço de emissão será ainda determinado, porque se vocês lerem o plano aqui, eles ainda não determinaram o preço de emissão das ações. E também não está muito claro qual o valor da conversão de dívida em ações. Mas, considerando os critérios acima, a quantidade de ações teria que ser essa abaixo que eu vou mostrar. Ou seja, não interessa, pelo menos pelo que eu vi aqui, não interessa o valor nem o preço, os acionistas atuais teriam que representar 20%, né? E os acionistas novos, os credores, teriam que representar 80% do capital. Então, eu vou considerar do novo total de ações, né? Então, eu vou basear nas estimativas da Ernst Young, que tem as premissas de cumprimento do plano e de redução do endividamento com e sem aumento de capital. Então, é para saber a quantidade de ações, que é o que importa. Então, partindo aqui da quantidade de ações atual, que é essa aqui, só para mostrar aqui o valor de mercado hoje da Oi, 547 milhões, né, porque ela tem essa quantidade de ações OIBR3 e OIBR4, ex-tesouraria, tá, descontando, excluindo as ações de tesouraria. Então, a estimativa de aumento de capital, conforme o plano do dia 6 de fevereiro. As novas ações, elas teriam que ser emitidas de forma que as novas ações representariam 80% do capital. Então, ficaria assim, 2.388 milhões de novas ações, representando 80% do capital. E o novo total seria de 2.983 milhões de ações, mantendo a proporção. Eu considerei que vai manter a proporção de OIBR3 e OIBR4. Tá? Eu não sei se eles vão integralizar só ON ou PN, mas eu acho que isso pouco importa, porque acho que o que importa é a quantidade total de ações. Então, eu vou considerar esse cálculo aqui da quantidade de ações para trabalhar em cima desta projeção aqui da Ernst Young. Então, conforme o plano do dia 6 de fevereiro, a Ernst Young projeta que só a partir de 2026 o EBITDA seria positivo. Então, ainda teria EBITDA negativo até 2025. Né? A margem líquida aqui, que parece que ela dá um lucro enorme, né? Na verdade, será pela contabilização da conversão de dívida em ações e também por causa daquele desconto lá das dívidas. Então, isso aqui não é um lucro caixa, porque senão o saldo de caixa aqui teria que ser bem maior, correto? Então, esse lucro aqui é apenas contábil, resultado do ajuste das dívidas. Então, se a Oi apresentar aí em dezembro de 2024 um lucro enorme, não quer dizer nada, é só os credores perdendo aqui, de acordo com a projeção da Ernst Young, os credores iriam perder cerca de 14, quase 15 bi, convertendo dívidas em ações. Né? Então, ou então com o haircut, né? Com o corte das dívidas. Né? Então, esse lucro aqui é ilusório. Tá? O que importa é o lucro a partir daqui de 2027, 2026 para frente, que vai ser bem pequeno. Ainda 2026 é um lucro considerável, né? Mas eu vou considerar aqui o EBITDA, porque ainda esse lucro aqui acho que vai estar contaminado por eventos não caixa, né? Talvez. Né? Então, eu vou considerar o EBITDA. Então, eu traço 3 cenários de valor de mercado para a Oi a partir do EBITDA acima. 7 vezes EBITDA, 5 ou 4 vezes. 7 vezes EBITDA é muito otimista,
4 vezes EBITDA é o normal, 5 é mediano. Então, multiplicando o EBITDA por 7, 5 ou 4, temos esses cenários aqui. Agora, vamos ver aqui os possíveis valores das ações, né? Considerando a nova quantidade de ações que eu mostrei acima, que é essa quantidade aqui, né? É 2 bi e 983 milhões de ações. Né? Então, essa aqui seria a estimativa para nova quantidade de ações e para os possíveis preços das ações da Oi. Então, a gente vê que 2024, 2025 não dá, ela não tem valor de mercado com base no EBITDA. Então, o mercado está especulando a partir para o futuro, né? Então, a 7 vezes EBITDA, a Oi está mais ou menos precificada aí atualmente, porque, considerando 2026, a Oi BR3 teria que estar 94 centavos e a Oi BR4 R$ 2,13. Mas isso é caro, né? Porque 7 vezes EBITDA é empresa bem avaliada. Eu considero mais, no atual estágio da Oi, 4 vezes EBITDA e até caro demais para mim. Acho que tinha que estar 2 vezes EBITDA, né? Tem empresa aí que nem isso está na... Nem nesse 4 vezes EBITDA está avaliada, a empresa nem está em recuperação judicial. Então, considerando esse 4 vezes EBITDA, a Oi BR3 teria que estar 54 centavos e a Oi BR4 22 centavos. Se esse cenário se concretizar, as ações poderiam subir, todas elas poderiam subir 46% em 2027 em relação a 2026 e subindo esses valores até chegar aqui, esse nível aqui, que é o nível máximo aqui desses meus cenários, né? 1,84 para o IBR3 e R$ 4,00 para o IBR4 a 7 vezes EBITDA, que eu acho um pouco improvável, mas lembrando, eu não recomendo compra ou venda de ativos, né? Você pode fazer o que você quiser, mas eu tenho visão pessimista aí para a Oi. Então, após essa análise, eu concluo que, para mim, o preço justo para a Oi é esse aqui, ainda tem que fazer um desconto, porque esse preço é de 2026. Trazido a valor presente, eu acho que o preço justo para o IBR3 seria 45 centavos e para o IBR4, R$ 1,02. Bem abaixo do valor que está aí de hoje, na sexta-feira, né? Então, minha visão é pessimista para a Oi. Lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. Então, minhas conclusões são as seguintes. Trata-se de empresa com um longo histórico de perdas ao acionista minoritário. O plano de recuperação judicial pode sim dar fôlego à empresa e pode dar certo até 2034. Eu até torço para dar certo, mas investir nas ações no momento eu não quero. As ações podem subir muito sim, conforme minhas estimativas acima, mas o risco é altíssimo. O plano está em fase de aprovação. Os números apresentados no plano são estimativas que podem não dar certo. Portanto, essas estimativas que eu fiz aqui aí acima podem estar todas furadas, porque o plano pode sofrer diversas modificações ao longo dos próximos meses e até anos. Existe a possibilidade, eu acho que até bem alta, do plano de recuperação judicial não ser cumprido ao longo do tempo, situação em que a empresa poderia ir à falência, né? Então, essa aí que é a minha opinião, lembrando que eu não recomendo compra ou venda de ativos financeiros. São apenas estudos que eu divulgo aí. Obrigado por terem assistido, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e divulguem para me incentivar a fazer mais análises.